Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 7, e o nosso tema é Deus que dá o crescimento. Nós vamos ver que no reino dos céus mesmo, no reino de Deus, todos nós temos a nossa participação. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E não é aquele que planta ou aquele que rega que leva a glória, não, é Deus que dá o crescimento. Todos nós, quando pregamos a palavra de Deus, ou quando nós não sabemos se exatamente estamos regando, nós estamos contribuindo sim para que o reino de Deus venha a ser propagado, para que o reino de Deus venha a crescer realmente nos corações das pessoas. No nosso texto do dia que está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, cada um tem a sua participação. Nós temos que ter essa noção, esse entendimento de saber que quem vai fazer frutificar é Deus, não somos nós. Nós temos que fazer a nossa parte de pregar, seja com palavras, seja com atitudes ou com exemplos. Nós temos que pregar. A nossa síntese: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Nós temos que fazer isso sim, nós temos que cuidar da semente, nós temos que cuidar, continuar regando, mas a questão que ela vai florescer ou não, é só Deus que sabe, é só Deus que pode. Nosso texto bíblico, de novo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que nós não podemos ser maiores do que aquilo que é Deus. Quem tem que aparecer é Deus, quem faz a obra é Deus. Quem faz com que essa terra venha a dar o crescimento é Deus. O que nós temos que fazer sim é de propagar esta palavra. Isso nós temos que fazer. Por quê? Porque não, Deus sabe, Deus vai lá, prega para ele. Não, Deus vai dar o crescimento. Deus vai agir através do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Prega, meu irmão, prega. Ah, mas ninguém vai aceitar, ninguém tá nem... Prega. Ah, mas as pessoas não vão gostar do meu jeito. Não importa, prega. Essa tem que ser, essa é a nossa incumbência, essa é a nossa missão. A nossa introdução. Nessa lição veremos que Paulo usa uma ilustração a respeito de uma plantação para falar de suas contribuições, e as de Apolo como a igreja em Corinto. O apóstolo afirma que foi ele que plantou a semente das boas novas nos corações dos coríntios. Ele foi o pioneiro. Apolo, seu sucessor, regou a plantação e ajudou os coríntios a se tornarem mais fortes na fé. No entanto, ele deixa claro que o crescimento é somente de Deus que pode dar. Então veja, o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Corinto e depois veio Apolo e começou e pregou, né, na igreja, e teve toda aquela manifestação, né, que continuou tendo, e as pessoas foram cada vez mais se fortalecendo na fé. Tópico 1. Paulo plantou semente das boas novas em Corinto. Paulo foi o pioneiro da igreja de Corinto, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele usa essa alegoria, ele mesmo fala, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele estava falando de uma experiência dele mesmo. Porque ele tinha plantado a igreja de Corinto, o evangelho em Corinto. E agora Apolo estava dando crescimento. Então veja que não há dissensão ali. Olha, essa obra é minha, você não mexe, porque quem fundou essa obra fui eu. Então só eu que posso pregar. Não, meus irmãos. Está contribuindo para o crescimento do reino de Deus? Glória a Deus. Essa tem que ser o desejo do nosso coração. Na parte 2... Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. De que forma que ele continuou plantando, meus irmãos? Através das suas cartas. Através das cartas. Oh, irmão, que é uma bênção. Ainda bem que ele estava longe e pregou de longe. Já que não tinha YouTube, o vídeo chamado, ele teve que escrever cartas. E essas cartas hoje são úteis, muito úteis. Olha, essas cartas são preciosidades. São cartas que... fundamenta a nossa fé no Senhor Jesus, fundamento. Então foi Deus mesmo que permitiu que ele escrevesse essas cartas. Oh, que bênção! Então, nós vemos que mesmo na sua ausência,
ele continuava pregando através do quê? Através das cartas. Então o apóstolo Paulo nunca deixou de pregar. Mas existia homens que nem Apolo, que estavam pessoalmente nas igrejas, Apolo nessa igreja, provavelmente homens em outras igrejas, que continuavam pregando, que continuavam nessa sucessão da pregação. E também isso, claro, que é extremo, que é muito benéfico para a igreja, e foi muito benéfico para a igreja. Na parte 3 aqui, Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Enquanto ainda estava na sua terceira viagem missionária, o apóstolo se reencontrou com Tito, que também retornava de Corinto. Ele estava preocupado com a reação que os coríntios tiveram com a forma enérgica que havia escrito a última carta. No entanto, Tito lhe trouxe boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e ainda havia realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém que passavam por necessidade. Olha, então veja que o apóstolo Paulo, ele escreveu as cartas, né, para evangelizar, para falar acerca de Deus, e de repente às vezes a pessoa fala, tô escrevendo, né, vou fazer aquilo que Deus mandou, mas causa um impacto na vida de outra pessoa muito abençoador, porque é Deus que dá o crescimento. Eu tenho esse canal no YouTube, que não é um canal assim tão grande como muitos canais, até mesmo do segmento evangélico porém, meus irmãos, aquilo que Deus me colocou no meu coração tá indo. E tem pessoas que assistem, e tem pessoas que regam a sua fé em cima daquilo que Deus tem me dado. E tem pessoas que fundamentam a sua fé, que de repente escutaram a primeira vez um vídeo que eu coloquei aí, que Deus me colocou, Deus permitiu que eu colocasse na internet. Então tudo é benefício para que o reino de Deus possa crescer. O apóstolo Paulo não tinha YouTube, não tinha videochamada, não tinha videoconferência, então ele escrevia havia as cartas que eram mais comum da época, que era o que era a forma de correspondência da época. Tópico 2. Apolo regou a semente plantada por Paulo. Apolo, um homem cheio de sabedoria, Apolo, forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, origem judaica, porém de cultura grega, natural de Alexandria. Ele se destacava pela sua eloquência na oratória e pelo conhecimento hábil nas escrituras judaicas. Suas mensagens eram profundas e muito eloquentes. Ou seja, Paulo provavelmente era aquele pregador mais, assim, né? Vou dizer, mais tranquilo, mais sereno. Talvez ele também usava tinha seus momentos de inflamar mais. Porém, o Apolo era um pregador mais eloquente, né? Um pregador mais... vamos dizer assim, usar a nossa linguagem, né? Mais fervoroso, mais pentecostal, né? O apóstolo Paulo já era mais um ensinador. O apóstolo Paulo era mais um ensinador. Então, a gente vê que o Apolo, ele foi muito, ele beneficiou muito a igreja de Corinto fazendo isso. Irmãos, não adianta a gente pensar assim. Eu, particularmente, eu gosto de pregações que ensinam mais. Mas eu também não posso dizer que aquela pregação que é mais enérgica, mais eloquente, não ensina, não beneficia a igreja. Não, meus irmãos, nós temos que torcer uns pelos outros. O que eu quero dizer é que, às vezes você prega de um jeito, o outro prega de outro, dentro da palavra, claro, as pessoas estão sendo abençoadas. O que importa é as pessoas serem abençoadas. Porque às vezes aquela pessoa está regando, ou aquela pessoa está plantando, ou está regando. Então é assim que a gente vai vivendo, como um corpo, unidos, buscando agradar a Deus. Parte 2. Apolo sucede Paulo em Corinto. Enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chega a Éfeso. O seu conhecimento das escrituras e eloquência chamou a atenção de Priscila e Áquila. Tá vendo? Outra igreja que o apóstolo Paulo tinha fundado, que era Éfeso, e chamou a atenção de Priscila e Áquila. Então veja que Apolo foi realmente levantado por Deus para continuar regando aquilo que o apóstolo Paulo tinha plantado. Veja, mas mesmo assim, nenhum dos dois era maior do que aquele que dá o crescimento. Porque às vezes as pessoas pensam, se eu não pregar, nada acontece, que eu tenho que pregar, porque quando nós dois estamos... Não, meus irmãos, se Deus não deu o crescimento, de nada vale. Pode até pregar, sim, claro, mas se Deus não estiver ali para dar a oportunidade, né, ao crescimento daquela semente, não vale, porque às vezes a pessoa pode pregar no vazio, ou pode pregar para ninguém, porque às vezes pede uma mensagem sem pé nem cabeça, ou seja, não alcança as pessoas. Parte 3. Apolo ajudou os cristãos de Coríntios a se fortalecerem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo. Então veja, olha que interessante isso aqui, hein?
Olha que interessante. Paulo não ficou enciumado por Apolo estar pregando ali. Porque muitos hoje, eu já preguei em igreja, que você vai pregar, o pastor fica com ciúme de você pregando, irmão, e nunca mais te chama, né? É um direito que ele tem, né? Mas, irmão, você vai lá, prega e faz aquilo que é vontade de Deus. Temos que nos unir, não nos separar. Se eu for aceitar o convite, no caso eu, estou falando uma experiência minha, que eu fui lá e tive a oportunidade de pregar o evangelho, né? E foi uma bênção, graças a Deus, né? Eu fiz aquilo que Deus mandou. Então, se isso acontecer, eu estou me juntando nessa igreja para que pessoas possam ser alcançadas. Por que o líder da igreja pensa assim? E não pode ter ciúmes, irmãos. No reino de Deus não pode ter ciúmes. Quando ele prega e acontece isso. E até o jeito de o pastor, que às vezes é um pastor ensinador de pregar, ele muda para poder agradar o povo. Não, irmão. O Apolo pregava do jeito dele, o apóstolo Paulo pregava do jeito dele. Ninguém é maior do que ninguém, porque Cristo é maior do que todos. O Apolo estava cumprindo o ministério dele e ajudando nas igrejas. E as pessoas estavam sendo abençoadas, que glória, que bênção, graças a Deus. O apóstolo Paulo ficou feliz com aquilo que Deus estava usando o Apolo para fazer. Não ficou enciumado. Engraçado isso, parece que não acontece. Nossa. Tópico 3. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. A obra de Deus é feita por cooperadores. Irmãos, os coríntios estavam brigando por seus líderes preferidos e tal atitude demonstrava imaturidade espiritual e carnalidade. Nós tivemos essa lição falando acerca dos partidarismo, acerca das preferências das pessoas, acerca dos líderes. Porém, a gente tem que entender, nós temos que cooperar com a obra, nós temos que cooperar sem partidarismo e sem discussões que não levam a nada. Nós temos que cooperar com a obra de Deus para quê? Para que o reino de Deus possa crescer e florescer no coração das pessoas. Nós temos que dar a oportunidade para as pessoas para que essa semente ela venha a crescer e frutificar, né? Se frutificar no coração das pessoas. E é assim que nós temos que fazer. Amém? Na parte 2 aqui, os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver crescimento natural e saudável. Não há, meus irmãos, a pessoa pode pregar lá a melhor mensagem, mas se Deus não tiver um negócio, não vai, meus irmãos, não vai fortalecer, não vai frutificar. Então, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, nos unindo-nos uns aos outros, para que o reino de Deus cresça e fortaleça e seja realmente uma bênção no coração das pessoas, acontece sim. Mas quando há cooperadores que ficam brigando e com as suas vaidades, infelizmente o reino de Deus ele até atua de uma forma milagrosa. Porém, se perde muito nessa colheita, se perde muito nessa plantação. Então a gente tem que se unir e ficar feliz com um sucesso do colega. Disposição para servir. Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo, que afirmou que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Interessante, porque eles usaram, colocaram em prática o exemplo de Jesus, que veio para servir, não para ser servido. Hoje, muitos líderes querem mais servir do que ser servido. Eles querem mais serem servidos do que servir. Então, eles querem servir muito pouco, mas querem ser servido. Então veja o exemplo do apóstolo Paulo, dar muito mais do que recebe. O apóstolo Paulo dava muito mais do que aquilo que ele recebia. Não só Paulo, mas também Apolo. Essa tem que ser a nossa mentalidade, dar muito mais do que recebemos. E Deus, que é poderoso, Ele que vai nos recompensar. Amém? E a nossa conclusão. Na lição de hoje, estudamos sobre a forma didática que o apóstolo usou a metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. Podemos ter habilidade para arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus, mas somente Ele é que dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas da nossa vida e jamais o homem. Não somos nós que temos que ter méritos, mas Jesus. Não somos nós que temos que levar, meus irmãos, como é que nós podemos dizer? O elogio.
né? O elogio não, mas atribuído a nós, ganhar aquela alma. Nós fizemos a nossa parte, nós temos que nos dispor a fazermos a nossa parte, mas que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração venha a ser dado ao Senhor Jesus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar, olha, e se inscrever, e que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz, Deus abençoe.